quero ir já para o momento da palavra. Um objetivo da gente, um objetivo da igreja é que nós sejamos uma igreja onde Cristo seja o centro de tudo, onde Cristo seja o centro das nossas ações. Então eu propus para a gente que a gente estivesse conversando hoje sobre como ser uma igreja cristocêntrica, onde Cristo seja o centro das nossas vidas. Eu quero fazer a leitura de 3 textos, e aí a igreja que vai ler, tá? Quem levantar primeiro pode ler, tá? Pode separar aí. Hebreus 10, 7. Hebreus 10, 7. Já vai ler? Ué, não entendi. Ué, do nada levantou, deu uma parada. Hebreus 10, 7. Lucas 24, 45. E Colossenses 1, versículo 18. Vamos lá? Quem abriu Hebreus 10, 7? Vamos lá, pastor. Pé? Quer pegar? Vou pegar. Isso. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro que está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ok, obrigado. Lucas 24, 45. Quem achou? Então, atribui-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Isso. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Amém. Então, Cristo é a cabeça da igreja. A Escritura diz que tudo foi escrito por Ele. E nós lemos aqui, escrito sobre Ele, e nós lemos aqui que em Lucas há um pedido para que Deus ilumine a nossa mente, para que a gente compreenda as Escrituras. Então isso, a gente precisa de uma iluminação da parte de Deus para que a gente possa compreender as Escrituras. Bem, a gente fala muito assim, louvor cristocêntrico, a igreja tem que ser cristocêntrica, tarará, beleza? E aí é só falar sobre Jesus. Bem, isso aí não garante. Não garante o fato de a gente cantar a música do Morado e dizer assim, é tudo sobre você. Não garante que a igreja esteja sendo uma igreja cristocêntrica. Antes da gente começar a falar sobre o processo cristocêntrico dentro da igreja, eu quero falar sobre 2 processos e que afetaram a sociedade, que foram 2 formas de se governar e de se entender a sociedade, que é o teocentrismo e o antropocentrismo. É importante a gente compreender isso antes da gente entender a necessidade de uma postura cristocêntrica da igreja. Bem, o que vai ser o teocentrismo? O teocentrismo é aquela ideia de que Deus governa tudo. E a gente pode achar assim, então, mas isso é ruim, pastor? Isso é ruim? Durante muito tempo, de mais ou menos do ano 427 até mais ou menos 1470, a comunidade, que é o período medieval, que quando a gente lembra da história, ela foi uma sociedade teocêntrica. E por que era teocêntrica? Porque era como se Deus estivesse governando tudo. E quem era o representante de Deus ali? A igreja. Então a gente tinha a igreja, a gente tinha o clero, meio que dirigindo a monarquia, os reis, e aí tudo que era feito na condição e no sentido de que estou fazendo porque Deus me dá autoridade, todas as minhas ações eu tomo porque é a vontade de Deus, e acabou. Então, as ações eram tomadas em nome de Deus, e tudo era baseado nisso. E dessa forma, como a igreja se arrogava ser representante de Deus, tudo que ela falava era lei, pronto, e acabou. E aí, se uma pessoa questionasse a igreja, né? Se ela questionasse, ela estaria questionando o próprio Deus. Tem um vídeo de um padre na internet, ele fala assim, um bom católico nunca pode questionar a sua igreja, porque a partir do momento em que ele questiona a sua igreja, ele já vira um protestante, porque ele está protestando por alguma questão. Então, dentro do princípio do catolicismo, na sua, ai meu Deus, como é que está o nome da palavra? Na sua tradição, por exemplo, existe o princípio da infalibilidade papal, que eles vão dizer que como o Papa, ele é o representante de Deus,
E não é à toa, porque as pessoas chamam ele de santo vigário, que na verdade é relacionado à palavra vicário. Por que Cristo na cruz teve uma obra vicária? Porque a palavra vicária significa substituto. Então Cristo nos substituiu na cruz. Veja, quando o Papa se assenta naquela cadeira e na sua cadeira está escrito Santo Vicário de Deus, é porque ele é o substituto de Deus na terra. Aí complica. Complica porque ele está se assentando no lugar de Cristo. Compreende? Então, aí nesse princípio, como eles vão dizer que Pedro é o primeiro Papa, que recebeu as chaves do inferno, do céu, da mão do próprio Cristo, eles entendem que o papado tem um princípio de ser infalível, de não errar. Bem, no nosso é óbvio que dentro da perspectiva protestante, a gente sabe que vai errar porque somos homens. E agora, nesse momento, pior ainda, porque há um fuzuê acontecendo da Igreja Católica. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Porque o Papa Francisco, o Bergoglio, ele está aberto à aceitação da homossexualidade dentro da igreja, de bênção de casais homossexuais. Então, há um levante dentro da Igreja Católica contra o próprio Papa. É só você pesquisar isso na internet. E a Igreja Católica está fervendo nesse sentido. E aí eu postei um vídeo nas minhas redes sociais do pastor Paulo César, aquele do debate, tem uns debates muito legais dele, porque no dia do aniversário do Papa, bateu um raio na estátua de Pedro, lá em Buenos Aires, onde saiu o Papa. E aí era uma estátua que Pedro estava assim, com as chaves, né? E o raio bate na estátua e não prejudica a estátua, mas a chave sai. O raio destruiu a chave. E aí o pastor Paulo César ele fala assim, eu não estou dizendo que é nada, pode ser coincidência? Pode ser coincidência. Aí ele fala assim, mas para mim é um sinal. Deus tirou a chave da mão do Papa. Ou talvez ele não concorde com isso, que as chaves estão na mão do Papa. E ele mostra a foto da estátua antes e da estátua depois. Aí eu fiz o download e postei lá. E aí, para minha surpresa, eu tive 2 tipos de comentários. Um comentário foi assim, o protestante sendo herege como todo protestante é. Comentaram lá na minha rede social, me chamando de herege. E teve uma católica que comentou assim, para mim isso é um sinal sim, e esse Papa não me representa. Então foram 2 católicos que comentaram. Veja, isso está acontecendo dentro da igreja. Não é infalível. Nenhum homem pode arrogar para si ser a voz de Deus inquestionável, por mais que ele seja o Papa. Agora, essa aqui é uma crítica somente à Igreja Católica? Não. Pode ser crítica à Igreja Evangélica também, porque hoje muitas igrejas adotaram para si o sistema do papado, por mais que não sejam chamados de Papa. Mas a partir do momento em que você questiona o pastor, você não concorda, como diz um amigo meu, que ele falou assim, aí você passa a ser... Não foi você, acho que foi você, Fábio, que falou. Também estou errando as falas de todo mundo. E alguém falou assim para mim, eu virei aquela música que não tocava mais na playlist do pastor. Não foi você não, né? Acho que foi um amigo meu do trabalho. Aí, já viu, né? A gente questiona, aí você vira aquela música que não toca mais na playlist do pastor. Né? Você não é lembrado, você não é chamado por orar, você não é nada, sabe aquele membro ali que é totalmente ignorado. Bem... E aí, outra coisa interessante que a gente tem para pensar é que esse modelo teocêntrico que vai imperar do ano 400 até mais ou menos 1470, vai coincidir, o fim desse modelo teocêntrico vai coincidir com a chegada da Reforma Protestante, ali em 1517. E aí, no mínimo, é curioso. Como é que a Reforma Protestante pode chegar no mesmo período em que o dito governo de Deus cai? Porque, na verdade, a Reforma Protestante ela vem questionar isso mesmo. Das ações equivocadas da igreja, da questão das indulgências, sabe? De todo o desgoverno, de toda a corrupção que havia dentro da igreja. Como é que Deus pode levantar os reformadores se a gente está vindo de um período onde Deus governava tudo? Então, fica claro que Deus não governava tudo. Então, quando a gente tem uma liderança dentro da igreja que se posiciona como um Deus no meio do povo, e que ele é inquestionável, e que ele bate no peito e vai dizer, não é a minha igreja, não é a minha membresia, não são os meus membros, a igreja acontece como eu falo. Irmão, isso é um processo papal. Isso é um modelo teocêntrico, mas que, na verdade, não é Deus que está dirigindo nada. É alguém que se posiciona como Deus. E aí, é claro, que após isso, o que isso ia gerar como resultado? E aí aí a sociedade vai meio que se revoltar, porque no modelo teocentrismo, por exemplo, não se aceitava a ciência. Um olhar científico era, não, isso não tem nada, Deus fez, ponto, acabou. E aí a igreja, a gente não pode negar a ciência. A ciência está aí, ajudou muito,
né? Ah, não, pastor, eu não concordo. Aqui todo mundo deve ser vacinado de qualquer coisa. Alguma vacina a gente tem dentro do nosso corpo. Não é? Algum exame do pezinho a gente fez. Todo mundo fez exame do pezinho aqui? Pelo amor de Deus, gente. Então a ciência está aí, a gente lança a mão. Só que no modelo teocêntrico, isso não acontecia. Qualquer processo da ciência, e isso atrasou muito o desenvolvimento da sociedade. Só que por conta desse desmando da igreja, e por conta desse devaneio, devaneio, era feito de forma proposital. O que emerge dentro da sociedade? O modelo antropocêntrico. A sociedade vai de um extremo ao outro. Agora, a igreja, Deus, né, entre aspas, era o centro, ele deixa de ser. E aí uma forma da gente entender de como isso era tão fixo na mente, por exemplo, da sociedade, e aconteceu também no Brasil, isso não é só questão da Europa, se você for para qualquer cidade do interior, uma cidade mais antiga, o que vai ter no meio da cidade? Uma praça. E o que vai ter no meio da praça? Uma igreja. E o que isso significa? Significa um modelo teocêntrico. A igreja precisa estar no centro de tudo. Entende? Então, o comportamento da igreja era... Eles não escolhiam isso à toa, não. Não, a igreja precisava estar no centro. E lá tinha um sino, para que aquele sino tocasse. Agora o sino não é mais sino, né? É uma corneta. Mas aquele sino tocasse e para que as pessoas fluíssem para ela. Esse modelo não é só da católica. Os judeus também se comportavam assim. Tanto que, por exemplo, eu quero me converter ao Senhor. Não, então você tem que guardar dietas, tem que se circuncidar. Veja que o modelo é sempre trazendo para dentro das normas dele, quando, na verdade, quando Jesus Cristo manda os apóstolos, ele fala assim, ide a todo mundo, ide a todo mundo. Então, quando a igreja se comporta trazendo e monopolizando e manipulando o reino de Deus, esse é um modelo teocêntrico. Isso não é prerrogativa apenas de igrejas tradicionais ou igrejas arcaicas, não. Muitas igrejas modernas têm adotado esse modelo meio que teocêntrico de uma outra forma. Então você tem igrejas aí que você acha que é a igreja super moderna, mas que eu não sei se alguém tem parente aqui que pertence a essa igreja, que do nada o parente desaparece da tua família. Porque domingo de manhã ele está na igreja, domingo à noite ele está na igreja, domingo à tarde ele está na igreja, segunda ele está na igreja, terça ele está na igreja, quarta está na igreja. Ele rompe com os amigos, ele rompe com a pessoa do trabalho, porque a igreja absorve. É como se a igreja fizesse assim, não. A gente dá conta de você viver o reino de Deus só no ambiente da igreja. O que é isso? É um modelo teocêntrico. Deus está aqui. A mão de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Eu boto uma mão assim, na porta da igreja, sabe? É porque eu manipulei Deus, eu controlei Deus. Então eu sou a voz de Deus. Não sei se alguém veio de alguma igreja que falava assim, não, essa é a visão de Deus. Essa é a visão. É isso que Deus quer. É assim que Deus trabalha. Mas, irmão, como eu posso manipular a forma que Deus trabalha? Se a graça é multiforme. Só que em muitos ministérios acontece isso. E aí, quando a pessoa sai dessa igreja, ela passa por um processo difícil. Por quê? Porque ela é machucada nessa igreja. Porque vai ser machucada, como você pode ser machucado aqui também. Mas quando ela cresce numa igreja, entendendo que aquele pastor era a voz de Deus, e que aquela era a visão, e que aquela era a manifestação do reino de Deus, ele sai daquela igreja porque ele foi machucado, foi decepcionado, mas ao mesmo tempo não consegue se adequar a uma outra igreja. Porque ele chega lá e estranha, não. Isso não tem nada a ver com a forma que Deus trabalha, porque Deus trabalhava era da forma de onde eu vim. E aí, o que a gente tem hoje? Os desigrejados, que não conseguem estar na igreja de onde saíram, mas também não conseguem estar em igreja nenhuma. Porque a igreja de onde eles saíram, que machucou eles, convenceu eles que todas as outras igrejas estavam erradas. Só eles eram certos. Então, para onde que eu vou? Se eu não consigo estar aonde é o certo, eu também não quero ir para onde é errado. E as pessoas estão aí, soltas nas suas casas, sem conseguir congregar em nenhuma igreja. Bem, no antropocentrismo, né, que é a negação do teocentrismo, Deus é colocado na periferia, ele não é mais no centro. Hoje a sociedade está assim, beleza? Não é o rito religioso que dita mais. Deus está à margem, e a gente tem que tomar cuidado para que isso também não afete a nossa vida. Para que Deus esteja à margem da nossa vida. E como é que Deus fica à margem da nossa vida? É aquela se der tempo. Não, se der tempo eu vou para o culto, se der tempo eu vou orar, se der tempo eu vou ler a Bíblia, é sempre a última opção. E aí Deus passa a não ser mais o centro da nossa vida. Das nossas ações, das nossas decisões, das nossas escolhas, sabe? Das nossas prioridades. É sempre se sobrar. Não, se eu conseguir eu vou. Não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu vou. Irmão, por que você não veio na igreja? Pastor, eu tinha que fazer faxina em casa. Não deu tempo, porque eu fiquei varrendo. Bem,
Ah, pastor, mas querendo ou não, isso não era o comportamento da igreja antiga. Não era, irmão. Quem é crente velho aqui, sabe do que eu estou falando. A gente tinha o prazer de estar na igreja, a gente tinha alegria de ver os irmãos. Hoje essa ideia... E eu vim de uma igreja, irmão, que não era moderna não, irmão. O ministério do louvor da minha igreja era um acordeon. Meu tio Almi. O ministério da igreja era um acordeon, irmão. Para a guitarra entrar, meu Deus do céu, 30 reuniões no conselho da igreja. Só para a guitarra entrar, irmão. Para o pedal de distorção, então, Jesus. Foi muito... Olha, bateria, meu irmão. Quem viveu isso, você não tem noção, irmão. Aí o pessoal fala, essa igreja tem que ser moderna para o jovem não sair. Eu não saí. Eu estou aqui, irmão. Eu estou aqui, irmão. Tinha ministério de louvor, tinha período de louvor não, irmão. Era inário. Não existia louvor. Louvor que eu digo, esses cantos congregacionais. Então, eu chegava na igreja, a gente tinha a tríade do bom crente, que era a revista da escola dominical, a Bíblia, você era da Assembleia, e a harpa. A gente botava aqui debaixo do braço, irmão, tinha que ser os três. Aí você chegava na igreja assim, eu chegava com a Bíblia, e eu era meio rebeldezinho, né, porque eu já gostava de um catedral, gostava de um rock and roll, e aí eu não tinha muito... Aí eu não tinha aquela parada do inário, aquela coisa do inário. Eu ia lá com a Bíblia e com a revista, o diácono, cadê teu inário, crente? Então, tipo assim, se eu não tivesse inário, eu era um meio crente. Ou se eu não tivesse com a revista, e eu estou aqui, irmão. Por quê? Porque quando Deus é o centro da nossa vida, as outras coisas, irmão, a gente passa. E a gente consegue. Então, esse papo furado de que a igreja não é moderna, não tem louvor, e, irmão, isso não vem com essa, não. A gente vem aqui para servir ao Senhor. Até porque você acha que quando um dia estourar uma perseguição à igreja, a gente vai ter isso? A gente não vai ter. Então, vai todo mundo desviar? Porque a minha igreja não é moderna? Então, no modelo antropocêntrico, o homem passa a ser o centro de tudo. São as minhas demandas, é a minha necessidade. Não é o que a igreja diz, não é o que o pastor diz. É o que eu preciso, é o que eu entendo. E aí, o universo, ele não passa a ser mais aquilo que Deus diz sobre ele. O universo é o que eu entendo dele. Compreende? E aí, aqui a gente cai na relativização de tudo. Nada mais é com a contagem relativa. Nada mais é absoluto. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Né? Não é porque isso pode ser verdade para você, mas não pode ser verdade para mim. E quem é que está decidindo? Quem é que está governando isso? É o homem. É o homem, porque o homem está no centro de todas as coisas. E hoje a gente tem igrejas que bebem das duas origens. Então, quando você tem pregações em que colocam o homem no centro das demandas, é uma pregação antropocêntrica. Parece que não, porque é uma pregação moderna, porque não está mais parecido com aquela igreja que emanava da teologia da prosperidade, que também é um antropocentrismo. Ah, Deus vai te enriquecer, Deus vai isso, Deus vai isso. Por quê? Porque qual era a dificuldade daquela época? Grana. Qual era o mais complicado? Difícil. Então, o que a igreja vai oferecer? Dinheiro. Olha, Deus vai te enriquecer. Qual é a nossa maior demanda hoje? Não é questão financeira, por mais que a gente não tenha ficado rico. Mas qual é um dos maiores males hoje que a gente vive? As questões emocionais, irmão. A gente vive numa sociedade depressiva, ansiosa, sabe, angustiada. E é o que esses pastores vão oferecer? Soluções para que a gente possa ascender, para que a gente possa ter o governo da nossa vida. Sabe, que modelo de igreja é essa? É um modelo de igreja antropocêntrica. Porque a gente vive hoje numa sociedade extremamente mimizenta demais. E a gente também é assim. Se a gente não vigiar, o pastor tem que ficar adulando e dando conta das questões emocionais. Ah, o irmão é mais meloso. Então, não, irmão, a gente precisa crescer. A gente precisa crescer. Cristo é o centro. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Esse é o princípio bíblico. Então a pessoa fala assim, o pastor nem lembrou de mim. O pastor, eu vou sair da igreja. Antropocentrismo puro, irmão. Porque eu estou no centro de todas as coisas. Eu acho que a igreja tem que estar olhando para mim. O pastor tem que estar preocupado comigo. A liderança tem que estar preocupada comigo com as minhas demandas. O pastor nem percebeu que eu estava triste. Porque talvez o pastor estivesse triste também. Ora, mas nesse modelo antropocêntrico eu acho que eu sou o centro do universo. Isso é bem figurado naquela questão de Copérnico, quando ele vai contradizer o heliocentrismo com o geocentrismo. Não, olha, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. A Terra não é o centro do universo. E muitas pessoas acham que elas são o centro do universo, que tudo precisa cooperar para ela, que todo mundo está preocupado com ela. É igual a igreja fala assim, não, Deus vai te derrotar os seus inimigos. Aí todo mundo glorifica. Eu fico pensando, que desgraça de igreja é essa, irmão? Tanto inimigo é esse que esse pessoal tem?
Aí a pessoa fala, não, Deus vai tirar os seus invejosos. Muita gente tem inveja de mim, pastor. Eu falei, que isso, rapaz? Sabe o que é isso, irmão? Antropocentrismo. Ele acha que todo mundo inveja ela. Ele acha que todo mundo inveja ele. Ele acha que todo mundo tem raiva dele. Todo mundo está olhando para ele. Ele quer, os amigos têm que ser para ele, mas os inimigos também têm que ser para ele também. Ele tem que estar no centro de tudo, dos amigos e dos inimigos. O que é isso? Antropocentrismo. Ele acha que a igreja está ali para servir as suas demandas emocionais. E nós não estamos aqui, irmão. E isso é um problema das igrejas hoje. E aí, se a gente, quanto liderança, embarcar nesse sentido, eu vou pirar, eu vou surtar. E deve ser por isso que tem tanto pastor que se mata, porque não dá conta dessas questões. Porque chega uma pessoa que não, que o pastor não me ligou, não, que não sei o quê, e parará, e parar. E a gente está aqui, irmão, para servir. Eu estou aqui para servir aos meus irmãos, mas os meus irmãos estão para servir uns aos outros. Eu não posso tomar uma postura de chegar aqui, aqui, ó, vinde a mim, vem a mim, pastor, vem. Vem cá, pastor. Vem cá, pastor. Aqui. Pastor, passou igual uma bala e nem me deu atenção. Vou sair da igreja. O que é isso, irmão? Antropocentrismo. Veja que eu não estou falando de coisa extrema, de pastor que é grosso, que te trata com grosseria. Eu estou te falando de entendermos que nós estamos num local e devemos viver onde Cristo seja o centro do nosso coração. Irmão, eu ouvi uma frase essa semana e tem um fundo de verdade. Eu sei que a gente tem pessoas com depressão, eu entendo tudo isso. Mas quanto mais demandas emocionais nós temos no nosso coração, a verdade é que menos Cristo tem tido espaço na nossa vida. Porque se nós nos preocuparmos mais com Cristo, em agradar a Cristo, a gente vai estar menos preocupado com as nossas demandas. Com as nossas demandas emocionais, com os nossos sentimentos, com as nossas neuras, de achar que ninguém me ama, que todo mundo tem inveja de mim. Bem, e aí, para esses dois modelos de igreja, tanto a igreja teocêntrica, que na verdade de Deus não tem nada, mas que diz que tem, tanto para a igreja teocêntrica quanto para a igreja antropocêntrica, só existe uma cura. Essa cura se chama Jesus Cristo. Essa é a verdade. Para o modelo da igreja antropocêntrica, a mensagem de Jesus Cristo é clara, precisa morrer. Precisa morrer. Eu sei que você está fazendo curso aí, vários cursos, vários coaches, para você ficar rico, para você tomar o governo da sua vida, para você se destacar, mas a Bíblia diz que tem que se humilhar. A Bíblia diz que os humilhados que são exaltados. Aqueles que querem se exaltar são humilhados. Eu sei que você quer ser o cabeça, né? Pega aquele texto, não, Deus nos fez cabeça e não cauda, né? Mas a Bíblia diz que a gente não tem que desejar ser o primeiro, a gente tem que desejar ser o último. Porque os últimos que serão os primeiros. A Bíblia diz que a gente não tem que procurar achar a nossa vida, a gente tem que perder a nossa vida, se a gente quiser achar a vida eterna. Só Cristo é uma pedra de tropeço nessas igrejas. Cristo é uma pedra de tropeço para esses homens. Porque ele vai na contramão de tudo que se prega. E nesse modelo da igreja teocêntrica, Cristo é a cura. Por quê? Porque só ele é a imagem, está escrito lá em Colossenses 1,15. Cristo é a imagem do Deus invisível. Tudo que eu coloco no meu coração de culto que não aponte para Jesus Cristo é idolatria. Porque aí eu estou fazendo a imagem do Deus que eu montei. Não, o meu Deus, o Deus que eu creio, ele não faz isso. O Deus que eu creio, ele não vai julgar os homossexuais. O Deus que eu creio não vai me julgar só porque eu não sou fiel no dízimo. Não, o Deus que eu creio não vai me julgar só porque eu não falo com meu irmão. Deus não vai me mandar para o inferno só porque eu não falo com meu irmão. Não, isso é o Deus que você crê. Esse não é o Deus que você crê. Esse é o Deus que você inventou. Esse é o Deus que você inventou. Você construiu o seu Deus. Vamos fazer a base aqui, por exemplo, do falar com o irmão. Não quero falar do dízimo, não. Ora, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Sim ou não? Sim ou não? Vamos fazer uma ligação assim. Sim ou não? Sim. Beleza. Então, por que eu me relaciono? Por que eu me entrego a Deus? Porque eu amo a Deus. Show de bola. Trabalhamos com nossos filhos lá em casa. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão que eu não vejo? E a Bíblia vai dizer em João que quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Deus é amor. Então, se eu estou dentro de uma igreja onde eu não falo com meu irmão, onde eu não amo, aí nem vem com esse papo, não, eu amo, mas só não quero falar. Isso é papo furado, irmão. Além de não amar, ainda é mentiroso. Filho de Satanás, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se eu não amo meu irmão, logo eu não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, logo eu não sou um crente. Logo eu não conheço a Deus. Eu nunca tive experiência com o Senhor. É inadmissível que um crente não fale com seu irmão. Você pode até ter uma demanda. Ficar chateado em algum momento, fiquei chateado com o João. Gravei, viu? Que é o nome do meu filho, obrigado. Né? Fiquei chateado, mas, irmão, mas o sol não pode se pôr sobre a minha ira, não.
Eu não posso ficar cultivando essa mágoa, isso não é postura de crente. E vou avisar logo, irmão. Por exemplo, hoje a gente deu posse à liderança da igreja aqui. Se um dia eu descobrir que qualquer liderança, pastor, liderança tal não fala que foi de tal, essa liderança cai na hora. Cai na hora. Porque a gente não pode ter uma liderança na igreja que não ame a Deus. Porque se não ama o irmão, não ama a Deus. Ah, pastor, não concordo contigo. Não, não é comigo não, é com a Bíblia. É com Cristo. Então, Cristo, ele é a cura para essa igreja teocêntrica. E eu não estou falando aqui que, sabe aquela coisa da teologia liberal? Cristo é a chave hermenêutica. Isso aí é um papo furado, irmão. Porque hermenêutica é aquela matéria que a gente estuda na teologia de interpretação bíblica, né? Tem um livro que a gente leu, né? Fala assim, entendes o que lês? E eu precisava ler esse livro, irmão. Eu falei, caramba, não vou conseguir ler esse livro. Aí eu baixei, botei no computador e botei o computador para ler. Só que o computador lê tudo, né, irmão? Aí lá em cima tinha sempre o título, né? Entendes o que lês? Aí o computador ficava, entendes o que lês? Entendes o que lês? Eu falei, caramba, né? Aí no meio do livro eu parei e falei, não, vou ler, porque eu tinha que fazer a prova. E aí você vê que tem muita igreja que vai dizer assim, não, que trata assim, não, Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. As coisas precisam ser interpretadas através de Cristo. O que isso significa na prática? Que tudo aquilo que é falado na Bíblia, que Cristo não comenta, logo não é tido como inspirado. É aquela ideia de ter um cânon dentro de um outro cânon. É aquela ideia de dizer assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que não versa sobre o que Cristo falou, logo não é inspirado. E a gente tem muitas igrejas, e é por isso que as igrejas estão do jeito que estão. Elas têm a Bíblia, mas elas questionam, não, mas isso aqui Cristo não falou sobre isso. Cristo não falou sobre um monte de coisa, inclusive ele não falou sobre a Natura. Ele não falou sobre a Avon, ele não falou sobre o Boticário. Cristo não falou sobre desodorante? Não, e você usa. Olha, que história é essa? Cristo não falou sobre um monte de coisa, irmão. Mas ele delegou apóstolos para que a igreja crescesse na doutrina dos apóstolos, lá em Atos. A igreja permanecia na doutrina dos apóstolos. Cristo levantou esses homens. Então, eu dizer que a fala do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, que se encontrou com Cristo, dizer que a fala dele não é inspirada e sentir autoridade e achar, não, que Cristo é a chave hermenêutica, então eu posso colocar Paulo contra Cristo, é botar Cristo contra ele mesmo. Porque foi Cristo que chamou os apóstolos. Foi ele que levantou os apóstolos. Foi ele que deu legitimidade aos profetas. Foi ele que deu legitimidade a Moisés na lei. Ele vai dizer lá para os discípulos do caminho de Amaús, ei, desde Moisés até os profetas, tudo é sobre mim. Então, Cristo, ele não é a chave hermenêutica para você interpretar a Bíblia. Não, as escrituras todas são sobre Cristo. Tudo na Bíblia é sobre ele. Apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Esse modelo mais liberal, e a gente tem igrejas aqui perto de mídia, que não, essa aqui não é inspirada, não, essa parte da Bíblia. Não, a Bíblia diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus Cristo falou que tudo era sobre Ele. Toda a Escritura falava sobre Jesus Cristo. Então não adianta a gente ter aquele posicionamento lá de João 5,39, porque dá a impressão que Jesus Cristo é um conselho. A gente lê esse texto assim, examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna. Tem gente que vai, está vendo? A gente precisa examinar a Escritura, porque a gente vai ter a vida eterna nesse exame. Só que não é isso que ele está falando, não. Se a gente ler o texto inteiro, ele está falando de judeus que ficavam examinando a lei, tirando princípios o tempo todo, para garantir de uma forma religiosa que eles teriam a vida eterna. E Jesus Cristo vai falar assim, olha, vocês examinam as Escrituras de uma forma tão cuidadosa, ao ponto de querer adquirir a vida eterna, mas vocês esquecem que toda a Escritura testifica sobre mim. É como se eu ficasse catando na Bíblia coisas que garantissem a minha postura religiosa. Só que o que eu preciso compreender que não é isso que vai fazer com que eu esteja na presença de Deus. É entender que as Escrituras testificam sobre Cristo. E aí, se Cristo ele é o centro da igreja, tudo a gente precisa tratar na perspectiva de Cristo. Pastor, mas ele fez isso, eu não gostei, parará, e aí tem gente que fica nervosa. Né? Eu falo assim, tá, mas o que Cristo faria no seu lugar? Vamos lembrar daquele 70 vezes 7. O que Cristo faria? Não, pastor, mas você tem que entender. Eu falo, não quero entender nada. Eu não quero entender nada. Eu não estou preocupado com o que você pensa. Estou preocupado com o que você entende. Eu estou preocupado com o que a Bíblia diz. O que Cristo faria no nosso lugar? Ah, mas fulano fez isso. O que Cristo faria no seu lugar? Ou nós somos uma igreja cristocêntrica, que Cristo é o centro,
das nossas ações, do nosso governo, ou a gente não é. Essa é a verdade. Então, em qualquer situação, em qualquer demanda, eu preciso pensar assim, o que Cristo faria em meu lugar? Tem um livro, eu tenho esse livro, né? Depois de muito tempo perdido, me devolveram. Em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro é maravilhoso. Não é um livro teológico, mas é um livro maravilhoso. Para todas as nossas ações, o que Cristo faria no meu lugar? O que Cristo faria no meu lugar? Né? O que ele faria? Ah, fulano falou mal de você, pastor. Vai lá e zapa ele da igreja, da sua vida. Ué, você acha que Jesus Cristo não sabia que Judas era o traidor desde o início? Sabia, ele lidou com ele, irmão. O tempo todo. O tempo todo. Nós não estamos aqui para isso. Em todas as nossas ações, reunião do ministério, reuniões de liderança, o que Cristo faria? Na nossa vida, na nossa família, o que Cristo faria? Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o centro das nossas ações. Ele precisa ser o centro das nossas decisões, do nosso pensamento. E aí, irmão, aí é difícil. Porque geralmente o que Cristo faria não é a decisão que a gente tomaria. E aí é aí que a gente vai entender. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e negue-se. Porque é muita probabilidade de que a decisão que Ele quer que nós tomamos não sejamos aquela que a gente quer tomar. Esse é o desafio da igreja. O cristianismo não é uma religião para a gente colecionar. Opa, eu tenho isso, eu sou flamenguista, sou brasileiro, torço para Beija-Flor, de Nilópolis. Ah, não, eu tenho que ter uma fé. Ah, não, eu tenho que ter uma religião. Ah, não, então eu sou... Não é isso não. O cristianismo é uma religião que me desmonta todo, me mata, não serve nada. Cristo precisa governar a nossa vida. Nós ressuscitamos com Cristo. Somos nova criatura nele. Apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 5, que nós devemos levar cativo o nosso pensamento a Cristo. Nosso pensamento precisa ser cativo de Cristo. Cristo precisa estar na posse dos nossos pensamentos. Irmão, isso é para tudo, irmão. Isso é para tudo. Ah, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito também, porque se meu patrão não se preocupa comigo, Cristo faria isso? A Bíblia diz, tudo aquilo que nós venhamos a fazer, façamos como se fosse para Deus. Ah, mas eu não concordo com isso. Mas a Bíblia pouco se importa, irmão, com o que a gente concorda. A Bíblia não está nem aí com o que a gente concorda. O que a Bíblia está aqui é para dizer o que Cristo faria. E se a gente está aqui para ser representante de Cristo, corpo de Cristo, nós precisamos nos mover, falar e nos comportar como Ele faria. Porque Ele é cabeça. Ele é cabeça. Então, se Ele é o cabeça, é Ele que governa o corpo. E aí a gente tem um monte de crente, um monte de igreja que não passa de uma mula sem cabeça. É um corpo que não tem cabeça, irmão. É um corpo que faz o que quer. É um corpo que anda para onde quer, fala o que quer falar, faz o que quer fazer, a mão vai aonde não deveria porque não consulta. A cabeça não está na direção. Aí você vai chamar esse irmão de mula, ele vai se sentir ofendido. Óbvio que eu não vou fazer isso. Romanos 11, 36. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, queridos, em qualquer situação aqui na nossa igreja, e qualquer demanda, e aqui está uma orientação para crentes na nossa vida, para líderes, façam tudo para a glorificação de Cristo. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dele, nada é nosso. Nada é nosso. Ah, pastor, eu sei que tem uns antigos que falam assim, não, porque as minhas ovelhas, minha não, dele. Eu estou falando que eles não são pastores de Deus, é porque é uma cultura que a gente carrega. Ah, a minha igreja, minha não, dele. Ah, isso aqui é meu, tudo é dele. O louvor é dele, a pregação é dele, é para ele, é por ele que nós nos movemos, irmãos. Ele precisa ser o centro das nossas decisões. Colossenses 2, de 1 a 3, depois de 6 a 11, vai dizer assim, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo é o nosso tesouro. Nós somos uma igreja próspera? Somos porque Cristo é o nosso tesouro. Pastor, isso aqui é o tamanho da piscina do nosso batismo. Batizamos
sei quantas mil pessoas. Quantas pessoas você batizou? Aí esse foi o primeiro vídeo dele que apareceu para mim. Aí depois apareceu um vídeo dele no berçário. Pastor, esse aqui é o berçário da minha igreja. Olha, a sua igreja tem essa estrutura? Por quê? Aí ele vai lá e vende o seminário dele. Não estou dizendo que ele vai para o inferno, não, irmão. Mas que é muito demoníaco o que ele faz na cabeça de outros pastores, é. Porque ele quer convencer o pastor de uma igreja pequena que ele é um fracassado, que o ministério dele não é próspero, e que ele precisa fazer o que ele fez para ter uma igreja imensa. Entende? Porque... E aí, a internet é assim, você assiste uma coisa, aí ela vai te impulsionando a mesma coisa. E aí, irmão, o que chega? Pastor, a sua igreja não cresce? Pastor, curso para evangelizar. Pastor, como estabilizar um visitante como membro? Pastor, e que não sei o quê. Pastor, porque eles querem convencer que você é um fracassado. Eles querem convencer que a sua igreja é pequena, que a sua igreja é pobre, que a sua igreja não está seguindo os planos de Deus, porque os planos de Deus é ser como eles são. Aí, eu me pergunto, como é que ficaria então uma igreja lá no sertão do Nordeste? Quero ver uma igreja lá no sertão do Nordeste, com caveira de cabeça de boi no meio do... Como é que cresce? Como é que tem aquele berçário? Eu quero ver como é que enche, irmão, aquela piscina para 1.500 pessoas dentro do sertão. Quero ver como é que enche, irmão. Sabe por quê? Por que muitas igrejas, muitos líderes embarcam nisso? Por que muitos líderes absorvem e compram essa ideia de querer ser iguais a eles, para ter uma igreja grande, uma igreja poderosa, ser uma igreja próspera, relevante? Porque não entenderam que não importa o tamanho da sua igreja, nem importa a quantidade de membros. Se Cristo for o centro da nossa vida, se Ele for o centro do nosso culto, se Ele for o centro da nossa adoração, a gente pode ser um vaso de barro, mas dentro de nós haverá um tesouro inextinguível, inestimável, incalculável, porque Cristo é o nosso tesouro. Porque a presença dele é valiosa no nosso meio. Porque é Ele a joia que brilha. É Ele a joia que brilha. E aí eu lançando a mão da palavra daqui do pastor Hernando Dias Lopes, no céu onde Cristo não brilha, muitas estrelas começam a brilhar. E aí todo mundo quer brilhar um pouquinho. Agora, quando o sol da justiça brilha, meu irmão, você olha para o céu, quantas estrelas você vê? Nenhuma, porque só o sol brilha lá. Isso quer dizer que as estrelas não estejam lá? Não, estão todas lá, ofuscadas pela luz do sol. Ofuscadas pela luz do sol. Você pode ser uma estrela, você pode ter o seu talento, você pode ter o seu dom, e que seja assim, meu irmão, e que você brilhe, mas diante da luz de Cristo, o nosso desejo é que a gente fique ofuscado diante da sua presença. Ele é o sol da justiça na nossa vida. É a luz dele que guia os nossos preceitos de justiça e das nossas ações. Amém? Esse é o meu desejo para a nossa igreja, que a gente continue a ser essa igreja rica como a gente é. Amém? Não pergunta assim, Sandra, é a sua igreja? Minha igreja é muito rica. Nossa, minha igreja é muito rica. É rica demais. A igreja é muito rica, irmão. Muito rica aqui, ó. Só rico. Só rico, irmão. Apocalipse de Deus nos fez reino e sacerdote. Bem, ó, só estrela. Só estrela. E por que a gente não fica triste porque a minha estrela não brilha? Né? Aquela frase besta, se a tua estrela não brilha, não queira apagar a minha. Ah, né, irmão? Você brilha, irmão. Você brilha, só que diante de Jesus Cristo, meu irmão, ninguém te vê, porque só a glória dele brilha, só a glória dele é manifesta. Então, quando você vier entrar aqui, você diz, eu vi nada, irmão, eu vi foi Cristo. Eu vim aqui para olhar para Cristo, a minha vida é para olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o centro da igreja, Ele é o centro do meu coração. Amém? Vamos ficar de pé, a gente vai cear nesse momento.